Olá, meus amigos. Meu nome é Welton. Vamos dar uma olhada em mais uma atualização da Melius e suas ações Cash 3. Meus amigos, Melius está aí, como boa parte do mercado, sofrendo um momento de euforia. Não é sofrendo, né? Vivendo um momento de euforia. Na última semana, tivemos aqui uma semana muito boa. As ações Cash 3, ó, fechando com uma alta de 8,5%, fazendo uma coisa que fazia tempo que não fazia. O que é isso? 2 semanas consecutivas fechando no verde. Detalhe: uma foi antes das eleições e a outra após as eleições, justamente momentos de forte volatilidade. E ainda bem que a Melius, assim como várias outras empresas da bolsa, tiveram suas ações se valorizando. Então, entre mortos e feridos, meus amigos, após a terceira eleição de Lula para presidente do país, tá todo mundo bem e o mercado tá com excelentes perspectivas. Empresas ligadas a setores relacionados ao consumo, como por exemplo, Magazine Luiza, Via e outras empresas tiveram semana aqui bem positiva. O que explica isso? É porque Lula, como nós sabemos, ele adota uma política mais desenvolvimentista, com estímulo, e frisando a distribuição de renda, o consumo, tudo o que é necessário fazer para a economia voltar a se aquecer. Então, esse aqui foi o principal indutor, o principal catalisador do nosso mercado internacional na última semana. Só que lá de fora, as notícias não são das melhores. É alguma surpresa isso aqui? Não, não. Porque, de acordo com os últimos resultados, já era esperado algo mais ou menos do tipo. Mas, como nós sabemos, toda primeira sexta-feira há a divulgação lá nos Estados Unidos do payroll, que é o principal relatório de emprego do setor, que não é do setor agrícola, todos os empregos gerados fora do setor agrícola lá dos Estados Unidos. E o payroll, mais uma vez, veio acima do esperado. Mas não apenas acima, ele veio muito acima do esperado. O mercado esperava a criação de empregos aqui em outubro por volta dos 200 mil empregos. E foram criados, meus amigos, 261 mil empregos. Ou seja, bem a mais. 60 mil empregos a mais. 60 mil empregos a mais. E o desemprego, ó, ficou aqui, ó, em 3,7%. O esperado era 3,5%. Então o desemprego deu uma aumentadinha. Contratos futuros. Sim, aqui o mercado, no dia que saiu isso, começou um pouco mais balançado, mas nos próprios Estados Unidos fecharam aqui com alta. Ó. Dow Jones e S&P 500 fechando com alta de 1,2%, 1,3%. Os índices futuros de lá também fechando no positivo, mas mercado é aquela coisa. A semana é para cima, até para baixo, pancadaria. E na última semana também tivemos a divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos, que está agora 4%, vai arredondar aqui 4%. A expectativa inicial do mercado é que os juros lá chegassem nos 4,5% e depois começassem a cair. Só que agora, isso aí, diante dos últimos resultados, incluindo esse payroll, essa criação forte de emprego, já é cada vez mais cada vez mais consenso que esses 4,5 não serão suficientes para diminuir o ritmo da economia dos Estados Unidos. Lembre-se que os Estados Unidos estão lutando contra a inflação. Então eles estão aumentando a taxa de juros justamente para cair o consumo, cair a geração de emprego, e eles não estão conseguindo fazer isso. Pelo contrário, como nós vimos, a economia aí continua muito forte. Então já há especialistas falando da real possibilidade das taxas de juros chegarem a pelo menos 5%. Para vocês terem ideia, agora a taxa lá no país está igual a início de 2008. Quando teve aquela crise lá do subprime. Pois é, então em taxas de juros eles estão bem elevados. Esse é o contexto maior. Quando vamos aqui para Melius, nesta semana, só para aumentar a confusão, né, temos a divulgação de resultados. Então, o primeiro pregão vai ser o primeiro pregão da semana do resultado da Melius. Quando é que vai ser o resultado? O resultado vai ser na terça-feira, após o fechamento do mercado.
O que chama a atenção deste resultado em específico da Amélia, meus amigos, é porque a companhia, pelo menos que eu lembre, em todos os resultados ela divulgava a prévia operacional um mês antes. E agora, ó, não tivemos prévia operacional do terceiro trimestre. Então, na minha opinião, o negócio não deve ter vindo muito bom, não. Mas aqui, ó, só pra gente também não ser injusto, né? Na minha cabeça, todos tinham prévia operacional, ó. Mas no ano passado, no segundo trimestre, ou não teve prévia operacional ou não tá no site. Então tem como dar aqui uma colher de chá, né? Em 2020 também não teve prévia operacional ou não tá no site, né? 2019 não. Enfim, mas na minha cabeça sempre tinha a prévia, essa parte aqui. Vamos aguardar. Isso aí não tem como adivinhar, né? Só tem como a gente saber realmente depois que acontece. E uma outra notícia importante que a Amélia divulgou nessa última semana foi o encerramento do seu programa de recompra. O que, que a Amélia diz aqui em relação a esse encerramento? Ó, a companhia diz que o programa de recompra, que foi iniciado no dia 4 de maio do ano passado, ele foi cancelado, já está terminando, terminou seus efeitos. Durante esse programa, a companhia fez a recompra de 2.279.000 papéis e antes do período de encerramento, ela já alienou a totalidade das ações adquiridas no âmbito desse programa de recompra, não restando nenhuma ação em tesouraria. Agora, raciocinem comigo. Esse programa de recompra começou no dia 4 de maio, certo? 4 de maio de 2021. Então, vamos lá para Melios. 4 de maio de 2021. Maio de 2021. Vamos lá. Onde que Melios estava em 4 de maio de 2021? Maio. 4 de maio não, né? Tem que botar o início de maio. Início de maio. Oh, rapaz, olha. Foi justamente quando ela anunciou a aquisição da Bentley. Então, em valores atuais, a cotação da Melios estava lá por volta dos 5,80. Só que ela fez um grupamento, um desdobramento no caso, né? Então 5,80 vezes 6, que foi o desdobramento que ela usou. Na época, o valor da ação estava lá por volta dos R$ 35. Pra lembrar disso, a Meli já fez um desdobramento de suas ações. Foi de 1 para 6. A cada uma ação deu origem a 6 novas ações. Pronto, então tava lá no que agora é 5,80, né? Então nesse período, ó, a ação bateu, chegou a bater na sua máxima histórica, que é na região lá dos 70 e pouco. O que agora a gente vê como de 12,81. Mas depois disso, meu amigo, de agosto, setembro pra frente foi só queda. Então o que a companhia fez? Ela foi gastando caixa para comprar suas ações que foram cada vez mais desvalorizando e ela vendeu essas ações. Enquanto que na minha cabeça valeria a pena ter vendido quando o preço estivesse subindo. Na minha opinião, né? O melhor a ser feito aqui seria ter deixado, ou quer dizer, um ou outro, né? Ou ter deixado essas mais de 2 milhões de ações em tesouraria, ou ter destruído elas, ter cancelado essas ações. Não, mas ela falou, ó, alienamos todas as ações, nós pagamos mais caro e vendemos mais barato. Que diabo de operação é essa? Não entendi. É como se você tivesse usado o dinheiro para comprar essas ações à toa. É como se você tivesse andado em círculo aqui. Mas, enfim, o mercado aqui reagiu bem, ó, no último pregão. Do setor que a Melios atua, o destaque negativo é a local web, mas ela já tinha vindo de uma semana muito forte. No último pregão deu uma recuada aqui um pouquinho mais forte, 9%. Enquanto que a Melios, meus amigos, como dito no início do vídeo, tá vindo aqui depois de muito tempo, com 2 semanas no verdinha, que é o gráfico semanal. Aí quando vamos para o gráfico diário, vamos ver aqui que os compradores estão chegando na região muito importante, ó, uma região de defesa vendedora. Os vendedores vão fazer de tudo para não deixar passar aqui. Região do 1,40, mais especificamente aqui, ó, 1,37. Aqui é a região que eu sei que os vendedores vão defender. Então o que eu espero ver aqui, meus amigos? Eu espero ver força, eu espero ver volume. Tivemos aumento do volume financeiro ao longo da última semana? Tivemos sim, ó. Essa linha branca é a média de negociação. Veja como em todos os últimos 5 pregões o volume veio acima da média de negociação. Destaque para quarta-feira. Quarta-feira não, desculpa, não teve quarta-feira. Quarta-feira foi feriado, né?
com destaque para o dia 1º, isso, 1º de novembro. Aqui, ó, no último pregão, também veio acima da média, só que deu uma recuada. 38 milhões é a média, e no último pregão movimentou 44 milhões de reais. Então essa região aqui dos 1,40 é a região que eu quero ver algo mais ou menos assim, ó. Força compradora. Compradores encarcando para chegar ali na região do 1,55. Porque apesar dessa reação boa aqui dos compradores, no mais e no menos, o preço continua aqui, ó, bem encaixotado. Região de defesa próximo do um real e região para ter dificuldade de passar 1,40, 1,50. Melios conseguindo passar do 1,40, aí sim, ó, já abre espaço ali os R$ 2, 2,10, zona que bateu ali em maio deste ano. Por enquanto aqui o negócio tá brigado. Na média de negociação dos pregões, os compradores estão conseguindo colocar o preço acima da média de negociação dos 72 últimos pregões, dos 9 últimos pregões e dos 17 últimos pregões. Próxima resistência maior em relação à média de preço vai estar aqui, ó, região do 1,90. Então teria aqui um espaço bem grande para buscar essa média de 200 que está lá acima. Vamos ver como é que o mercado vai reagir à apresentação da equipe do presidente Lula e também do resultado da Melios, que será divulgado ao longo dessa semana. Ficar atento também ao cenário externo. O negócio não tá pegando muito bom lá não, meus amigos. Vamos ver aí reação dos mercados nacionais e internacionais nas cenas dos próximos capítulos.